Ex-ministro diz que Bolsonaro deveria assumir responsabilidade sobre a venda das joias, falando do Santos Cruz. Então, vamos agora mudar de assunto? Eu quero mostrar para vocês a respeito da perseguição a Bolsonaro. Porque além deles quererem colocar tudo na imprensa, eles querem perseguir o presidente Bolsonaro. Para quê? Para ter um troféu. A esquerda, e principalmente a mídia esquerdista, não se conforma de não ter encontrado nada contra Bolsonaro. Absolutamente nada. E olha que eles tiveram 4 anos de perseguição. E eles querem continuar falando de Bolsonaro. Então vamos falar de Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, aumentaram os números de leitos só aqui no estado de Goiás. Goiás tinha 226 leitos de UTI. Bolsonaro destinou verbas públicas, porque não gastava, tinha contenção de despesas, para o combate da pandemia, e hoje o estado de Goiás tem 1.000 leitos de UTI. Escutem, um aumento de 300% no número de leitos de UTI. E aí vem Flávio Dino e fala o seguinte: técnica série isenta, diz Dino, sobre a investigação de Bolsonaro na Polícia Federal. Técnica séria isenta, diz Dino, sobre a investigação de Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos ler a reportagem, aí eu comento. Ex-presidente é investigado pela venda das joias sauditas, pelos atos de 8 de janeiro e sobre uma suposta fraude no seu cartão de vacinação. Ainda voltam com essa história, que já foi desmascarada lá atrás. Durante entrevista coletiva em visita a Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que as investigações que envolvem Jair Bolsonaro são executadas de forma técnica, séria, isenta e estão sendo bem conduzidas. A resposta foi dada a uma pergunta em que Dino foi questionado sobre o ex-presidente ser preso. Entre aspas, olha só o que um comunista não fala. Cabe a mim garantir ao povo brasileiro, especialmente à população de Minas Gerais, que a investigação é técnica, séria, isenta e está sendo bem conduzida. Bem conduzida no sentido de não haver interferência externa, nem no sentido de perseguições, nem no sentido de haver proteções, respondeu Dino. O ministro ainda esclareceu sobre uma possível apreensão do passaporte de Bolsonaro. Não antecipo a investigação, o que posso falar é que legalmente é possível. Nesse momento ainda não houve esse pedido, explicou o ministro. O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta 3 investigações, a das joias recebidas por ele durante seu mandato, a dos atos de 8 de janeiro e sobre suposta fraude no seu cartão de vacinação. Na semana passada, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, chegou a dizer que seu cliente ia assumir que recebeu ordens do ex-presidente para vender as joias. Isso gerou uma desconfiança de que Bolsonaro poderia ser preso após confissão do seu ex-ajudante de ordens. Mas no dia seguinte, ele recuou e disse em entrevista para o Globo News que a confissão de Cid tratava apenas do problema do Rolex. Em declaração para o antagonista, também na semana passada, Bittencourt disse que o militar iria confessar também que trouxe o dinheiro reunido a partir da venda de forma legal para o Brasil e entregou o dinheiro em mãos ao ex-presidente da República. Não vou falar que foi a pedido de Bolsonaro, isso está implícito. Assessor obedece ordens, assessor não tem autonomia para o que quiser. O que ele faz? Ele assessora. Segue o caminho do chefe, resolve esse problema, ele vai resolver, faz isso e ele vai fazer. Qual o interesse, com qual interesse ele teria em fazer isso, vender ou comprar as joias? Nenhum, né? Disse Bittencourt, já explicando na ocasião que não vai acusar diretamente o ex-presidente da República. Eu estou apenas citando isso para mostrar para vocês que o desespero realmente é grande. E aí a gente vai começar perguntando para vocês. Vocês acreditam em Dino? Sim ou não? Só me respondam isso. Vocês acreditam nessas palavras de Flávio Dino de que a investigação da PF é técnica, séria e isenta? O José diz que não,
O Império do Brasil diz que não, o Cinti diz que não, o Bruno não, Eunice Alencar não. Que todo mundo falando não. Obrigado por mais uma contribuição via Pix, pessoal. Está aqui. Todos vocês dizendo que não acreditam na palavra dele. E sabe por que vocês dizem isso? Porque está claro e evidente que há uma perseguição em relação a Jair Messias Bolsonaro. A perseguição tem um alvo, achar algo. E aqui eu vou falar com vocês tecnicamente. Como eles não acharam nada, eles tentaram ir para cima do advogado, do Wassef. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: não é inviolável o escritório do advogado? E o celular do advogado hoje não é uma extensão do seu escritório? Alguém viu aí a OAB fazendo manifestação, que nem foi do caso daqueles advogados do Adélio Bispo? Alguém viu a OAB se manifestando, fazendo nota de repúdio, dizendo que a profissão de advogado é inviolável e que não pode haver quebra de sigilo entre o advogado e o cliente? Vocês não viram ninguém abrindo o bico para falar disso. Apreenderam os celulares do Wassef, apreenderam os celulares do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid. Estão querendo, pediram, e o ministro Alexandre de Moraes determinou, a quebra de sigilo de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, só com um objetivo: tentar achar alguma coisa. E o que isso prova? Prova que até hoje eles não acharam nada. Então vamos recapitular para vocês entenderem o porquê do murmurinho, né, da esquerda que chegou a anunciar Bolsonaro preso. Renata Vasconcelos de plantão, Bobo News de plantão. Com base no quê? Declarações de um bandido chamado Walter Delgatti. Mas, será que eu tenho alguma coisa do Walter Delgatti aqui hoje? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dele aqui. Espera aí. Se não me engano, tinha saído alguma coisa dele aqui hoje. Ah, não é que eu achei? Operação Spoofing. Poucos dias depois do depoimento do Mossoilo na CPMI, Delgatti é condenado a 20 anos de prisão. Eles queriam prender Bolsonaro com base no depoimento do cara mais honesto do Brasil, que o advogado admitiu que não tinha prova nenhuma. Olha só. Operação Spoofing. Walter Delgatti é condenado a 20 anos de prisão. De acordo com o juiz da 10ª Vara Federal, o hacker é o líder de uma organização criminosa e deve cumprir a pena em regime fechado. Será que agora ele vai falar que o Moro é que é bandido de novo? E vai fazer aquela cena? O juiz da 10ª Vara Federal condenou Walter Delgatti Neto a 20 anos e 1 mês de prisão. Não podemos esquecer os 30 dias, 1 mês de prisão. Em regime fechado, pelo vazamento das conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato, revelado pela Operação Spoofing. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, 10ª Vara Federal, afirmou na sentença que é, entre aspas, inequívoca a posição de Walter como líder da organização criminosa, utilizando-se de facilidades que cada um dos denunciados poderia lhe proporcionar. Situação que contribuiu para o sucesso da atividade criminosa. E aí, turminha do Faz o L? Delgatti já se encontra preso por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, supostamente a pedido da deputada Carla Zambelli. O caso está sob investigação de quem? Da Polícia Federal, técnica isenta de Flávio Dino. Entre aspas. Verifico, palavras do juiz, que sua culpabilidade deve ser avaliada em grau exasperado,
já que seus ataques cibernéticos foram direcionados a autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela persecução penal, além da grande quantidade de alvos vítimas desta interceptação de comunicação telefônica, 126 pessoas. É reincidente, conforme comprova sua ficha criminal, e possui outros registros penais, diz trecho da sentença referindo-se à atuação de Delgatti. Junto com o hacker foram condenados Tiago Eliezer Martins dos Santos, ou Martins Santos, a 18 anos e 11 meses. Gustavo Henrique Elias Santos, a 13 anos e 9 meses. Danilo Cristiano Marques, a 10 anos e 5 meses. E Suelen Priscila de Oliveira, a 6 anos. Este é o herói da esquerda que eles queriam utilizar o depoimento para prender Bolsonaro. Será que a senadora Elisiane Gama vai colocar essa sentença do juiz no seu relatório? Hã? Será que ele vai colocar no relatório? Como vocês estão observando, a tentativa deles é de colocar Bolsonaro a qualquer custo na cadeia e manter os noticiários alimentados com isso. Nós vimos durante o final de semana, não esse, o anterior, né? Portanto, o final de semana retrasado, o final de semana inteiro só dava Bolsonaro, joia, joia, Bolsonaro, Bolsonaro, joia. Durante a semana inteira só falaram disso. Aí, de repente, eis que vem um moçoilo da Globo e fala: o governo não quer falar de nada, disse que era para a gente continuar falando só de Bolsonaro. Obrigado, repórter Global, por ter desmascarado a própria empresa que lhe emprega e mostrado claramente para o Brasil inteiro como é que funciona o conluio da mídia, principalmente da Rede Globo de televisão, com o governo federal. Aí a gente vê tudo isso acontecendo. E o que nós podemos falar? Será que o chuchu está se aquecendo? Olha, até rimou. Tudo vendo, chuchu se aquecendo. Não se esqueçam, para cada ação há uma reação. Obrigado aqui pela contribuição via Pix. Quem puder nos ajudar, nos ajude, por favor. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho no canal. Nós temos mais 35 dias de caminhada, 35, 36 dias, até que a gente consiga receber a primeira remuneração do canal depois de 1 ano de desmonetização. A ajuda de vocês é fundamental para que a gente atravesse esse período. E aí, o canal que voltou agora, voltou do zero. Todos os vídeos foram apagados e a gente está fazendo a recuperação graças a vocês. Contamos com a ajuda de vocês via Pix. O Pix está aqui embaixo na descrição e também está em azul aqui no chat. Beleza? Como vocês viram, pessoal, para cada ação tem uma reação. E a reação deles é em relação à nossa ação. Qual foi a nossa ação? De tirar as escamas dos olhos. Bolsonaro nos trouxe a luz. Mostrou o caminho. O caminho era cortar despesas, respeitar o povo brasileiro, acabar com a ideologia de gênero nas escolas, pregar Deus, pátria e família como ideais de uma nação. E tudo isso destruía o plano deles. O Brasil não pode ficar refém desse povo. Por isso eu sempre digo para vocês que nós temos que nos preparar. Os meetings, as lives, os vídeos gravados, não só meus, mas de todos os youtubers que ainda restam nessa batalha, vocês devem, todos os dias, ouvir, prestar atenção e fazer a comparação, porque são vocês que têm que ter a opinião própria. E não nós aqui tentarmos colocar a opinião na cabeça de vocês. Vocês têm o livre-arbítrio de escolher qual é o melhor caminho para essa nação.
A Rede Globo, em contrapartida, não. Eles querem impor uma narrativa. E para isso eles são financiados, altamente financiados. Até o presente momento já sabemos que foram 54 milhões recebidos pela Rede Globo. E como vocês viram nessas notícias que eu acabei de dar, eles não querem que isso chegue até vocês. Mas nós que fazemos o trabalho independente, eles tentam nos destruir. Censuram, desmonetizam, deixam em shadow ban, fazem denúncias absurdas, nos acusam de fake news. Tudo isso na intenção de intimidar. Tentam agora prender Bolsonaro. Mas, como eu disse para vocês no título dessa live, isso demonstra o pavor que eles estão de vocês. Não desistam do seu país. Mas vamos fazer agora um passeio pelas demais mídias. Vamos fazer um resumo do dia. Então, vamos começar agora o quadro Resumo do Dia para vocês. Olha só que interessante. Vamos começar por aquele portal super confiável chamado UOL com seus colunistas maravilhosos. Matéria de capa do resumo do dia. Justiça condena hacker a 20 anos de prisão por vazamento da Lava Jato. Decisão contra Delgatti foi tomada no caso da invasão de contas de autoridades. Agora já vem o ataque ao juiz. Olha só como a mídia funciona. Juiz que condenou o hacker da Vaza Jato coleciona decisões polêmicas. Aí vem da colunista Carla Araújo. Com Bolsonaro no centro de investigações, hacker paga conta antiga. Viram como eles manipulam a mídia? O tal do hacker foi condenado a 20 anos de um processo que vem se arrastando desde lá de trás. Mas eles colocam novamente Bolsonaro no meio, que não tem nada a ver com a condenação do Delgatti. Eu vou repetir, olha só o que essa colunista do UOL coloca. Carla Araújo. Com Bolsonaro no centro de investigações, hacker paga a conta antiga. Olha isso. Lê a íntegra da decisão da Justiça Federal contra o hacker da Vaza Jato. Deputado federal pede quebra de sigilo telefônico do hacker Walter Delgatti. Hacker paga a conta antiga. É uma vergonha atrás da outra. Moraes arquiva inquérito contra empresários acusados de defender golpe de Estado. Olha só. Polícia Federal quebra senhas de celulares de UACF e acessa dados dos aparelhos. Aí fala aqui, né, de transplante de coração do Fausto Silva, né, que vai precisar de um transplante, tem 386 pessoas na fila no Brasil para o transplante de coração que ele precisa. A situação dele não está nada fácil e eu oro aqui pela sua recuperação, independentemente de questões partidárias ideológicas ou, né, falas que ele tenha feito no passado. Olha só, Josias, prisão de Bolsonaro não passa pela cabeça de Moraes agora, há muita cautela. Vejam só que vocês não observam nessas notícias nada daquilo que eu li agora há pouco a respeito do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da questão da Bolsa, do problema do diesel, da questão do aumento do dólar, dos problemas econômicos, da questão tributária, da reforma administrativa, nada nas manchetes. Em compensação, tem a citação de Bolsonaro 1, 2, 3 vezes na primeira página do UOL. Olha só. Um abraço, Samuel, para Manaus e para todos vocês. Darcy Galani, verdade. Cadê as imagens de Roma? Cadê as imagens do Ministério da Justiça?
nem uma palavra da mídia tradicional sobre isso. Por isso que o trabalho que não só nós aqui do Jacaré fazemos, mas que outros também fazem na mídia independente. Hoje eu estava vendo novamente Augusto Nunes, brilhante como sempre na Revista Oeste, e outros youtubers que fazem um trabalho hercúleo, porque nós temos que ter muita coragem para vir aqui e desmascarar a mídia tradicional. E vocês sabem disso. Por isso que vocês são fundamentais nesse processo. Porque, na verdade, eles não querem atingir a nós. Nós somente sentimos o efeito, eles querem atingir vocês.